de matar o filho e trazer de volta. Ele acreditou na ressurreição. E acreditou que Deus faria isso com seu próprio filho. O mataria e o ressuscitaria. Veja só. Jesus disse a Abraão: viu o meu dia. E ficou alegre, feliz com esse dia. Olha lá. O Evangelho foi pregado a Abraão. A palavra de Deus diz isso. Por quê? Exatamente isso. Ele creu na morte e ressurreição. Creu que Deus ofereceria o seu próprio filho e o ressuscitaria. Esse é o tipo de fé que agrada a Deus, que é necessária para a salvação do ser humano. Tópico 2, o clímax da prova. Depois de 3 dias de viagem, Abraão, Isaque e os moços que estavam com eles chegaram à terra de Moriá. Gênesis 22, 4. Os 2 moços ficaram ao pé do monte, e Abraão e seu filho tomaram a lenha e o cutelo e subiram o monte do sacrifício. Gênesis 22, 4 a 6. Na subida, o pai e o filho conversavam. Isaque não sabia como seria feito esse sacrifício, pois eles não tinham consigo um animal, um cordeiro, para o holocausto. Isaque perguntou ao seu pai: onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22, 7. E Abraão, de forma incisiva e confiante, respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. Gênesis 22, 8. Então olha só, foram 3 dias de viagem para Abraão chegar até ali, Monte Moriá. Monte Jeová Jireh, o Senhor proverá. 3 dias pesou sobre Isaque a sentença de morte. Imagine a caminhada de Abraão, aqueles 3 dias. Coisa tremenda. Pensando na morte do seu filho que ele tanto amava. E que ele tinha que obedecer, tinha que confiar em Deus, tinha que matar o seu filho. Acredita-se que Isaque tinha aí por volta de 37 anos, 35, 37 anos. Isso, é claro, desmancha uma ideia de que Abraão estava lhe oferecendo uma criança, né? Embora os quadros pintados aí mostrem uma criança sendo oferecida. Mas na verdade era já um homem feito. Não tinha 40 ainda, porque aos 40 Isaque então se casa, né? Não tinha ainda os 40. Vemos que foi preciso que uma submissão de Isaque, de aceitar ser oferecido. Veja bem, que adiantava eu oferecer a minha filha a Deus, se na hora que Deus fala, vai para o campo missionário, ela dissesse, não vou. Então é preciso aí a fé de Abraão, mas é preciso também a fé de Isaque. É preciso que Isaque aceite isso. E ele aceitou. Então Isaque teve sobre si a sentença de morte, 3 dias. Chegando ao pé do monte, os 2 moços que iam com eles ficaram ali. Abraão disse, fiquem aqui, eu vou até ali com o moço, vou oferecer ali um sacrifício e volto com ele depois. Veja só. Ele acreditou que ia lá matar o seu filho. Deus o ressuscitaria e trazia seu filho de volta. Olha só que coisa impressionante. E Isaque, desconfiado. Aqui está a lenha, aqui está o cutelo. Onde é que está o cordeiro? Ele pergunta para o seu pai. Abraão, olhando agora para cima, diz, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Olha só. Abraão acreditou que ofereceria o seu filho, ele ressuscitaria, traria o seu filho de volta. E acreditou que Deus ofereceria o seu próprio filho e também o recobraria de volta, o ressuscitaria. Olha só que tamanha fé que Abraão tinha. Ele acreditava em um Deus poderoso, que poderia da morte trazer para a vida. Aí Isaque e Abraão sobem ao monte. Quem é que carrega o lenho? Quem é que carrega a lenha, a madeira? Isaque. Aquele que vai ser sacrificado leva sobre ele o instrumento do sacrifício. Tudo aí tem um significado. Jesus teve sobre ele
pesou sobre ele a sentença de morte por 3 dias. Ele foi a Pilatos, ele foi a Herodes, voltou para Pilatos, ele foi ali examinado, foi declarado um cordeiro perfeito. Todos os examinavam, os judeus, os romanos, o povo, todos sabiam: o cordeiro é digno de sacrifício, o cordeiro não tem defeito. Veja bem, foi examinado por 3 dias, e ele levou sobre ele o instrumento do sacrifício, ele levou o madeiro, a cruz. Então Isaac foi oferecido, Jesus foi oferecido. Veja só, que coisa maravilhosa. Se nós formos estudar profundamente sobre isso, aí seria um estudo de 3 meses só sobre esse sacrifício. Uma coisa maravilhosa. A palavra de Deus é coisa tremenda, é maravilhoso. Faça um estudo sobre isso, é maravilhoso. Tópico 3, o momento decisivo da prova. O caminho da obediência pode parecer o mais difícil, mas não impossível, porque Deus age no momento certo. O pai e o filho chegaram ao local do sacrifício. Abraão conhecia a fidelidade de Deus e por isso não se desesperou. Isaac era um filho obediente, um menino de fé. Ele aceitou ser amarrado e colocado sobre a lenha. Abraão levantou o cutelo para imolar Isaac, mas o anjo do Senhor bradou forte e não deixou que ele o fizesse. Bem perto deles havia um cordeiro substituto. A intervenção divina na terra de Moriá, Gênesis 22, 11 e 12, mostra que um dia no Calvário, Jesus morreu em nosso lugar. E ele nos substituiu na cruz, morrendo por nossos pecados. Na verdade, Abraão viu pela revelação da fé o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja bem, agora Abraão e Isaac chegam ao local do sacrifício. Então ali Abraão vai pacientemente fabricar um altar. E ali seu filho o ajuda a construir esse altar, está ali ao seu lado, sem entender ainda. Quando o altar está pronto, agora é hora de colocar a lenha sobre o altar. E Abraão faz isso. Agora está na hora de colocar o sacrifício sobre o altar. Isaac ainda está na expectativa. Onde está o cordeiro? E nessa hora então Abraão vai falar ao seu filho: meu filho, Deus pediu a sua vida. Imagine. Imagine o coração de Abraão. Imagine um pai ter que matar o seu filho. E imagine esse filho aceitar isso. Então Abraão tem que explicar: meu filho, nós não entendemos, mas nós temos que obedecer, nós temos que acreditar. Isso mostra que Abraão, ele criou aquele filho com fé em Deus. Ele ensinou para aquele filho a fé em Deus. Aquele filho aceitou dar a sua vida para Deus. Então aí você vai conhecer por que Deus abençoou tanto Isaac. Porque ele aceitou ser oferecido. Então Abraão vai agora matar o seu filho e oferecer a Deus. E o seu filho concorda, aceita isso. Eu imagino quantas vezes Abraão deve ter olhado para o céu e perguntado: é isto mesmo que o Senhor quer? E olhava para o seu filho, aquele amor que ele tinha por aquele filho, e pensava: é isso mesmo que Deus quer?
tem mesmo que fazer isso? E a resposta não vinha. Deus estava esperando, Deus estava na expectativa, todo o céu estava na expectativa. Será que Abraão ama tanto assim a Deus? Será que Abraão tem tanta fé assim em Deus? Será que Abraão confia tanto assim em Deus? Mas Abraão não hesitou, não duvidou. Abraão amava mais a Deus do que qualquer coisa, do que qualquer pessoa. E ele provou isso quando ele levanta o cutelo que vai matar o seu filho. Então Deus interfere nessa hora. Veja só, que espiritualmente, diante do reino espiritual, Abraão matou realmente o seu filho. Por quê? Porque se ele não fosse impedido, ele mataria mesmo. Então ele ofereceu mesmo o sacrifício a Deus. E diante de Deus, o Isaac morreu mesmo. E o Isaac viu a morte mesmo. E ele sentiu a morte mesmo. Veja só, espiritualmente estava feito o sacrifício. Então agora Deus mostra o substituto para Isaac. Havia ali um carneiro amarrado no mato. Então Abraão tira o Isaac. Imagine o choro, o pranto de Abraão e de Isaac. E Abraão vai lá, pega aquele animal e coloca no lugar do seu filho. Mas um dia, o Filho de Deus seria oferecido, mas não tem substituto para Jesus. Vamos ver então à parte número 3. Então na parte número 3, Jesus, o Cordeiro de Deus no Monte do Sacrifício. Tópico 1, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Tópico 2, a reconciliação mediante o sacrifício do Cordeiro. Tópico 3, a justificação mediante o Cordeiro de Deus. Tópico 1, então, o sacrifício do Cordeiro de Deus. O Deus que proveu um cordeiro para substituir Isaac no monte do sacrifício é o mesmo que enviou seu filho para nos substituir na cruz do Calvário. Deus entregou o seu cordeiro, Jesus Cristo, para morrer por nós. O sacrifício de Jesus foi necessário para o perdão dos nossos pecados. Então veja bem, Deus proveu, ou seja, colocou no lugar de Isaac um carneiro. Mas quando Jesus é levado ao Calvário, não existe substituto para Jesus. Deus tinha um plano de redenção, de salvação do homem. Nesse plano dizia, eu preciso de um homem sobre a terra que nunca pecou. E este homem tem que aceitar, levar sobre ele os pecados de todos, as doenças e as enfermidades de todos, as maldições de todos. E ele tem que aceitar morrer no lugar de todos os homens. Ele tem que aceitar uma morte condenatória, aceitar uma morte que é uma morte terrível, na cruz, lugar de maldito, lugar de pecador. Mas ele nunca pecou, mas ele tomou sobre ele os pecados de todos os homens, as doenças, enfermidades, as maldições, tudo que não prestava do homem, ele pegou sobre ele. Veja bem, é uma nova aliança agora. E agora não é uma aliança feita com sangue de animais, mas agora feita com sangue de Deus. Mas Deus é Espírito, mas Deus se tornou homem. E agora está ali o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Um Cordeiro perfeito, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. Na última ceia que ele faz com os discípulos estão representando a humanidade toda. Quando eles comem, quando eu como, aquilo vai para o meu sangue.
Quando você come, a comida vai para o seu sangue. Ali Jesus estava pegando sobre ele a vida do homem. Sangue é vida. Ele pegou a vida do homem. Ele pegou o que? O pecado